Olá, eu sou Gabriel Lourenço e esse é o Mundo Mineral. Descubra o Mundo Mineral, uma pedra de cada vez. Bom, o assunto hoje é limpeza. Pois bem, eu sei que você já ouviu N formas, né, de limpar os seus minerais, de limpar os seus cristais. Pois é, eu vou passar mais algumas, né? Conhecimento não ocupa espaço, então vamos agregar um pouquinho mais de informação dentro disso, tá? Só que nós vamos começar com a parte física de limpeza, né? Depois eu vou para a parte metafísica. A gente vai para a parte física, porque eu acho que ela é importante, né? Você ter, seja na sua coleção, seja na decoração da sua casa, do seu escritório, do seu consultório, né? Ou mesmo aqueles que você utiliza no dia a dia para se conectar com esse mundo cristalino, ok? Então olha só, e essa parte da limpeza física é uma só, tá? É bem simples. O que você precisa? Você vai precisar de um pincelzinho simples, tá? E você vai precisar de um componente chamado óleo mineral. Ah, Gabriel, onde é que eu consigo isso? Na farmácia, né? Vão até te olhar esquisito, porque o óleo mineral ele é um laxante, né? E é exatamente esse que você vai comprar, tá? Ah, mas eu costumo passar vaselina. Não faça isso. A vaselina ela é abrasiva para alguns tipos de minerais, né? Ah, eu posso limpar só com água? Alguns você pode, outros não. Por exemplo, se você tiver em casa uma cianita negra, né, um dos maiores componentes da cianita negra, ou mesmo da hematita, é o ferro. Isso é um problema, porque quando você coloca água, automaticamente ele vai começar a oxidar. Então, se isso já aconteceu com algumas pedras que você tem, seja no seu altar, na sua coleção, algo parecido, então sabe que algumas pedras não aceitam muito bem, né, a água para fazer a limpeza, tá certo? Pior, existem algumas pedras que quando você utiliza a água, ela absorve toda a água e ela acaba deixando a pedra um pouco mais frágil, digamos assim. Ela pode até esfarelar, dependendo do tipo de pedra que você fizer isso, tá certo? Pois bem, com óleo mineral não tem segredo. Você simplesmente vai pegar a pedra, pincelzinho, molhou no óleo mineral e você vai pincelar a pedra. Quem mexe com coleções, existem algumas pedras que não é interessante você passar o óleo mineral. Por quê? Porque se a pedra tem detalhes demais, aquele óleo mineral ele vai ficar impregnado ali, tá certo? Então o ideal é que você passe o óleo mineral sempre em superfícies que você possa depois pegar um pedacinho de pano bem limpinho ou um papel higiênico macio, você passa e você vai perceber o seguinte, que o seu cristal ou o seu mineral, ele vai, a cor dele vai ficar muito mais viva, muito, né? Se você trabalha bastante com pedras brutas, por exemplo, a pedra bruta, quando ela fica raspando uma na outra, ela cria uma espécie de poeira. Toda vez que você coloca a mão na pedra, você suja as mãos e a beleza da pedra acaba não sobressaindo. Então, passando o óleo mineral, na hora que você limpa, na hora que você enxuga a pedra, toda aquela sujeira vai embora, a cor real da pedra ela fica realçada, e a sua coleção vai estar sempre bonita, tá? Então, às vezes você olha para uma foto de um mineral, algo parecido, e fala, nossa, está com uma cor vívida, etc. Pode ter certeza que o pessoal que faz as fotografias conhece esse truque do óleo mineral, tá? Se você pegar o óleo mineral e passar na mão, é diferente da vaselina. A vaselina ela fica impregnada. Óleo mineral não. Você fez isso daqui, pronto, ele desaparece. E ele não vai agredir a sua coleção ou as pedras que você utiliza no dia a dia, tá certo? Ok, essa é a dica para a parte de limpeza física, né? Obviamente a gente pode limpar fisicamente com a água também, né? Só que agora eu vou explicar um pouquinho a parte de limpeza que vai um pouco além da tradicional, que eu não vou nem entrar em detalhes, que é aquela limpeza de você fazer com água e sal, etc, né? Eu vou tentar agregar um pouquinho mais de informação dentro desse contexto, tá certo? Só que o exemplo que eu vou dar está dentro de uma outra área, está na área da alimentação, tá? Então vai ficar bem facinho da gente entender. Olha só, quando você consome uma pimenta, o que você sente? Calor, não é? Ok, você tem aquela sensação quente. Se você toma um chá de camomila, qual é a sensação? É de calma, não é mesmo? Pois é. Com as pedras, isso também acontece, dependendo do elemento ao qual você expõe. Algumas pedras possuem uma natureza própria
dentro desses elementos. E quando eu falo elemento fogo, elemento água, elemento ar e o elemento terra, eu não estou falando do componente químico, né? Não estou falando de H2O, não estou falando dos compostos que estão na nossa atmosfera. Não é isso que eu estou falando. Eu estou indo pelo lado dos humores, tá certo? E as pedras conseguem passar isso para a gente, ok? É sutil, né? Se você ainda não fez a sua conexão com os cristais direitinho, então vai lá para o nosso primeiro vídeo, que lá explica direitinho os exercícios básicos para você conseguir ganhar um pouquinho, refinar um pouquinho a sua sensibilidade em relação aos cristais. E agora a gente já está numa fase um pouquinho mais avançada, né? Uma vez que você já começou a brincar com os teus minerais, os teus cristais, né? Vamos chamar genericamente, vamos trabalhar ainda com os termos mais leigos, tá? Vamos chamar tudo de pedra por enquanto, tá certo? Depois a gente vai deixar isso um pouquinho mais acadêmico, mas por enquanto a gente vai chamar de pedra. Então, se você já começou esse processo de conexão, né, de sintonia com os cristais, está na hora de a gente tirar um pouquinho mais de proveito. E você pode fazer isso na hora de limpar os seus cristais. Pois bem, como é que a gente vai fazer isso? Olha só, se eu pegar uma pedrinha como essa daqui, o que vai acontecer? Eu posso simplesmente lavar, e isso é ótimo, se você comprou em qualquer lugar, chegou na sua casa, a primeira coisa, lava. Por quê? Porque só de eu estar manipulando aqui, ó, eu estou impregnando a superfície dessa pedra com a minha energia. Então quando eu passo ela para uma outra pessoa, eu vou misturar energias, vou misturar frequências e assim por diante, né? Pode ser muito sutil, porque a gente não consegue ver isso a olho nu o tempo todo, né? Mas quer ver um exemplo de coisas que a gente sabe que existe, que estão ali, a gente só não está equipado para isso, né? Se eu passar a mão na terra, né, e for colocar na boca, até uma criancinha vai falar para mim: ô tio, não coloca a mão na boca que tem bichinho aí. Mas você não está vendo a bactéria, você não está vendo o micróbio, porque você precisa de um equipamento especializado para isso. E no caso dos cristais, essa sutileza também acontece, né? Pois bem, e não é porque você não está vendo que o processo não está acontecendo. Agora, o ideal é que você realize isso, ou seja, não acredita em mim não, faz os testes, né, as dicas que eu vou passar aqui, e aí depois você me conta, tá certo? Então vamos lá. Bom, se eu quiser colocar essa pedra, tá, dentro de um contexto onde eu possa trabalhar melhor a parte sentimental, como é que eu vou fazer isso? Aliás, vou dar um passo atrás. Vamos trabalhar primeiro com duas energias básicas: energia masculina, solar, energia lunar, feminina. Tá certo? Então, se eu quiser impregnar isso daqui de uma energia de fogo, o que eu faço? Eu lavo a minha pedra e deixo ela secando ao sol. Se eu quiser impregnar com uma energia feminina, ou seja, uma energia com um pouco mais de calma, eu vou colocar ela exposta ao luar. Num determinado programa eu vou falar sobre lua, sobre o sol, coisas que ainda você pode fazer bem dentro dessa parte um pouco mais mística. Hoje não é o dia. Então, vamos lá. Essa é a parte da água. Se eu quiser impregnar esse cristal com uma força telúrica, ou seja, aquela que me dá um pouquinho mais de firmeza nos meus pensamentos, um pouquinho mais de pé no chão, como é que eu faço para fazer a limpeza dela? Eu posso simplesmente lavar e depois eu coloco na grama. Ah, Gabriel, mas eu moro num apartamento. Ok, você tem um vasinho com plantas? Coloca ali. Você vai estar impregnando aquilo com força telúrica, com força da terra. Certo? Se você quiser força eólica, o que você vai fazer? Aí você já deve estar imaginando todas as fórmulas que a gente pode combinar aqui, né? Você pode deixar secando, por exemplo, numa janela, onde bata vento, né? Ou você pode usar, por exemplo, um incenso. Essa é famosa, né? Acende um incenso, coloca um pouquinho da sua intenção ali e você faz essa pequena limpeza. Tá certo? Então, olha só. Nós temos uma limpeza onde nós podemos trabalhar a parte telúrica, né? A parte da terra. Nós temos uma limpeza que nós podemos trabalhar com a parte eólica, ou seja, eu quero alguma coisa que me traga criatividade, por exemplo, que me traga leveza. Eu vou trabalhar exatamente com essa parte, ou colocando numa janela, ou passando na fumacinha do incenso. Eu quero trabalhar com a parte sentimental. Eu vou usar a água, eu posso deixar submerso na água, e se eu quiser potencializar isso, eu ainda deixo na janela tomando um banhozinho de lua. Muito bem. E tem a parte do fogo também, que eu posso ou deixar no sol,
Ou, em alguns casos, dependendo da pedra que você estiver utilizando, você pode literalmente passar no fogo mesmo, acende uma vela e você vai colocar ali um determinado tipo de energia. Os cristais se identificam muito com esses elementos, né? Principalmente com o elemento fogo. É bem fácil de você impregnar, potencializar isso nos cristais. Lembre-se, a maioria das pedras que nós trabalhamos, elas se formaram através de grande pressão e calor. Então é fácil você conseguir esse tipo de ressonância. Ok. Como é que nós vamos trabalhar isso no dia a dia? Nós podemos combinar esses elementos. Nós podemos colocar, por exemplo, imagina que você tem, vou dar um caso simples, né? Uma pessoa que esteja muito sentimental. Ou seja, ela está ali com aquela característica de água, né? Extremamente emotiva. Ela assiste um desenho e começa a chorar, uma propaganda na televisão e ela começa a chorar, ou sai pegando o problema de todo mundo. O que ela está precisando? Está precisando aterrar um pouquinho. E como é que você faz isso? Puxa vida, Gabriel, eu não tenho, por exemplo, um jaspe para fazer esse aterramento, né? Eu não tenho uma turmalina negra para fazer esse aterramento. O que eu tenho, por exemplo, é um quartzo rosa, ou então uma ametista. Ok, são duas pedras que trabalham com uma frequência muito alta, né? Então é muito mais fácil você impregnar essas pedras com a força eólica do que com a força de terra. Mas você pode fazer isso. Então você simplesmente, se são as pedras que você tem à sua disposição, você vai lá, lava essas pedras, né? E depois você coloca lá no vasinho, coloca na grama, porque elas vão puxar aquela característica, aquele tipo de vibração. E aí você utiliza no dia a dia, né? Colocando, fazendo, como é que utiliza no dia a dia? É só voltar para aquele outro vídeo, colocando debaixo do travesseiro, fazendo os exercícios, né? Utilizando como um pingente e assim por diante. Então esse trabalho que você pode fazer de união dos elementos junto com os cristais, ele vai literalmente potenciar a forma como você vai trabalhar com eles, né? Se você quer fazer uma limpeza geral, as técnicas que você já conhece, provavelmente já conhecem, de colocar no sal, etc., de desmagnetizar, tá perfeito. Mas lembra sempre o seguinte: o cristal ele sempre vai vibrar numa frequência específica, ele não muda a frequência dele. Pensa numa árvore, você tem um abacateiro, o abacateiro não fala, amanhã vai ser laranja, vou mudar. Não é assim que funciona. Ele tem um padrão, existe uma egrégora que comanda a forma energética, como ele se comunica, como ele se manifesta. E no caso dos minerais é a mesma coisa. Então cada mineral tem uma característica muito específica, mas eu posso trabalhar essa característica potencializando, amenizando, neutralizando, né? Mesmo que cada mineral, que cada pedra tenha uma característica, digamos assim, padrão, não é? Aquela característica mais que aparece em maior evidência, nada me impede de fazer uma combinação. Quer ver um exemplo bem simples? Olha só, você tem a ametista, por exemplo. A ametista, seja ela bruta ou rolada, que a gente fala, e num determinado programa eu vou explicar para vocês como é que funcionam todos esses processos de lapidação, rolar pedras, etc. Tá? Ela tem uma frequência extremamente alta, ela sempre vai trabalhar da linha mental. Agora imagina que você precisa trabalhar num projeto, tá? Vou dar um exemplo prático aqui. Você precisa trabalhar num projeto que exige muita criatividade, mas ao mesmo tempo você não pode, usando um termo bem popular, viajar na maionese, né? Então o que você faz? Você vai pegar essas pedras que vão te auxiliar nesse processo criativo, mas você vai impregnar elas com uma força telúrica. Você vai colocar no vaso, você vai colocar na terra. Como é que vai ser o resultado dessa energia que você vai trabalhar? Você vai ter sim o potencial da pedra, que é trabalhar no lado criativo, que é trabalhar no lado mental, mas ao mesmo tempo você vai fazer isso com uma consistência maior. Puxa, então, e se eu fizesse isso com a água, né? Utilizando a ametista com a água? Você provavelmente teria um resultado que ia muito mais pelo lado sentimental. Esse é o truque. Ah, mas e se eu potencializar isso com o próprio ar? Qual vai ser o resultado? Muita criatividade e talvez você não tenha muito controle sobre aquilo que você está criando, né? Talvez você não consiga realizar da forma correta. Então,
usando os elementos, você vai potencializando a característica de cada um dos cristais, tá certo? Você vai trabalhando isso de uma forma mais efetiva do que simplesmente limpar e deixar em um determinado local, né? Se você quer fazer uma limpeza dentro da sua casa, por exemplo, você pode trabalhar com os 4 elementos. Você pode pegar 4 pedras distintas, potencializar as 4, montar, por exemplo, uma mandala. A gente vai falar sobre isso em outra ocasião, mas você pode, por exemplo, montar uma mandala e você tem um pouco mais de controle do tipo de energia que está fluindo ali. E eu sempre falo, não vai na crença, vai pela realização, né? Faça o teste e faça com uma pedra de cada vez. Não adianta misturar as pedras, porque senão você vai perder o controle desse processo. Então, se você quer trabalhar, por exemplo, com ametista, faça uma experiência com a ametista e o fogo, ametista com o ar, ametista com a terra, ametista com a água, e faça mais do que uma vez, para você ter aquela questão da média e você sentir a diferença, né? Quando você trocar de pedra, às vezes com o mesmo exercício, você vai ver que é notável essa diferença. Esse exercício de trabalhar com a terra, com a ametista, ele dá um resultado. Se você fizer isso, por exemplo, com um olho de tigre ou um jaspe, o resultado é totalmente diferente. Ele é extremamente mais potencializado. Existem alguns exercícios que você pode fazer, por exemplo, de meditação, que é bem simples, para você poder sentir essas diferenças. Você pode, por exemplo, pegar 2 pedras iguais, limpá-las de formas diferentes e fazer meditações com essas pedras. Exatamente para você sentir essa sutileza desses processos de limpeza. Muito bem. Feita toda a limpeza, feito tudo isso, né, uma dica que eu dou para vocês é, se outra pessoa, além de você, manipular a pedra, no mínimo lavar. No mínimo. Né? Debaixo da torneira, não tem problema, 1 minutinho ali para não gastar muita água e pronto, deixa ela secando, não tem problema nenhum. Sua pedra vai estar sempre bem energizada, né? É importante que você movimente a pedra dentro da sua casa, às vezes, não deixe ela impregnada no único cantinho, né? Senão você não vai estar aproveitando toda a energia que ela pode colocar dentro do ambiente. Então muda às vezes, né? Se você tem ela no altar ou a sua coleção, troca o lado onde está a sua coleção dentro da sua casa, para você ir sentindo essas diferenças de vibrações e tudo mais. Muito bem. Essa era a dica de hoje. Fazer um pouquinho de manutenção dos seus cristais, trabalhar com a parte de limpeza, tá certo? Eu espero que isso tenha agregado um pouquinho na forma como você trabalha com os minerais. Para a gente ir um pouco mais a fundo ainda dentro disso, né? Nós temos o curso de cristais. Todas as informações vão aparecer no finalzinho. WhatsApp, se você quiser tirar alguma dúvida. Temos a loja Mundo Mineral, onde você pode encontrar todas as pedras que eu falo aqui no programa. E eu desejo a vocês uma excelente experiência com os cristais.